Estamos começando mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e que semanalmente, você sabe, trata aqui de assuntos do seu interesse. Nos últimos 4 anos, Mato Grosso tem ocupado o primeiro lugar em taxa de mortalidade por acidente de trabalho no Brasil. Os dados oficiais apontam para uma média anual de 150 vítimas fatais nesse período. Quais os setores concentram o maior número de acidentes? Quais as causas? E o que está sendo feito para mudar essa realidade? A gente fica sabendo agora com o nosso entrevistado, Fernando Donato Vasconcelos, coordenador do Programa de Prevenção de Acidentes no Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso. Coordenador, quais os setores que apresentam o maior número de acidentes? Bom, nós temos alguns setores com um número grande de acidentes, como por exemplo o setor de frigoríficos, que tanto apresentam um percentual que chega a 25% dos acidentes em Mato Grosso, e acidentes que muitas vezes são acidentes graves, né? Não chegam a ser acidentes fatais, embora existam também acidentes fatais, mas é um setor que nos preocupa e nós estamos dando atenção especial a eles. Agora, há outros setores com um número grande de acidentes, que é claro que qualquer acidente tem que nos chamar a atenção, mas, por exemplo, a área de saúde, ela tem um grande número de acidentes que podem não ter uma importância tão grande em termos de lesão. Por exemplo, uma perfuração por agulha, se não for por um sangue contaminado. É claro que se for por um sangue contaminado é um acidente gravíssimo, né? Embora não seja uma lesão grande, né? Então, esses são tipos de acidentes que têm uma proporção muito grande, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil como um todo, né? A questão dos frigoríficos é claro que em alguns estados em particular. Agora, a preocupação maior nossa é com os acidentes mais graves e em particular com os acidentes fatais. E com relação aos acidentes com vítimas fatais, quais os setores? São esses mesmo? Saúde e área de frigorífico? Não. Aí nós vamos encontrar no setor de frigoríficos mortes, particularmente no período de manutenção, quer dizer, quando se faz a manutenção no frigorífico, em algumas áreas dele, a gente vai encontrar casos de morte, assim como também nós vamos encontrar casos de acidentes graves, de cortes graves, quando na linha de corte, né, de aves ou de suínos, por exemplo, se faz corte significativo, inadequado, e existe tecnologia para evitar isso e, no entanto, isso ainda acontece. Mas os setores onde acontece mais morte, né, as mortes têm nos preocupado em particular no setor de transportes, né, e aí em particular no transporte de carga, né, nós temos a construção civil, o setor de agropecuária e o setor de madeireiras. Esses são setores que, de fato, estão merecendo, desde o final do ano passado para cá, a nossa prioridade em relação à fiscalização. Tem dados, coordenador, quanto que cada setor desse responde percentualmente pelo número de acidentes anuais? Há uma variação grande, né, em relação a cada um desse segmento. Até porque a economia é dinâmica, então ela varia o seu tamanho, né, em função do determinado período do ano ou determinado ano em que está com algum tipo de influência de exportação ou outro mercado no país. Então a gente não pode afirmar assim, olha, tal setor, por exemplo, a construção civil é um setor que preocupa no Brasil inteiro, mas não tem sido o segundo ou o terceiro, ele é o quarto em Mato Grosso, preocupa particularmente em Cuiabá, onde há um crescimento grande da construção civil. Agora, a área de transporte de cargas, né, e aí muito vinculada ao agronegócio, a gente tem nas estradas de Mato Grosso uma grande quantidade de caminhões, né, andando numa velocidade alta, com motoristas com situação trabalhista irregular muitas vezes, trabalhando numa situação mais irregular ainda, que são 16, 17, 18 horas por dia, porque tem prazo, porque trabalha por produtividade, e com isso está correndo em direção à morte praticamente, né? Coordenador, e o que tem sido feito? O que as entidades e os órgãos estão fazendo
para reduzir esses números de acidentes. Mas isso a gente conversa daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você cidadão, pode fazer suas reclamações, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contatar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um dos nossos atendentes na sala da ouvidoria, que fica localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Estamos prontos para atendê-lo. Estamos de volta com o Justiça do Trabalho em Foco, que hoje entrevista o coordenador de prevenção de acidentes de trabalho em Mato Grosso, Fernando Donato Vasconcelos. Coordenador, o que tem sido feito? O que as entidades, os órgãos fiscalizadores têm feito para reduzir os acidentes de trabalho? Bom, já há alguns anos, algumas ações isoladas ou pontuais têm ocorrido em Mato Grosso, né? Por exemplo, no ano passado e no ano anterior, houve algumas ações em Rondonópolis envolvendo o Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e o próprio Ministério do Trabalho, né? Em outros momentos, houve algumas ações também com metas e tudo. O que é que muda agora, né? Muda primeiro o fato de que nós reunimos uma análise de dados um pouco mais substancial, né? Embora a gente saiba que esses dados precisam ser muito melhorados. Há casos de subnotificação? Ah, sim, porque a gente, quando fala em maior taxa de mortalidade no Mato Grosso, em Mato Grosso, e nós estamos com essa realidade, quer dizer, nos últimos 10 anos, a taxa média de mortalidade de Mato Grosso é a maior do país, né? Então, quando se diz é aqui que se morre mais, a gente está dizendo é aqui que se morre mais entre trabalhadores formais, né? Entre trabalhadores que pagam o INSS e que se emite a comunicação de acidente de trabalho ao INSS. Pode ser que a situação seja pior, né? Ou não seja tão grave, né? Um pouco menos grave, né? Coisa que nós não acreditamos. Acreditamos, infelizmente, que a situação deve ser pior. Então, o entendimento nosso é que qualquer ação relativa a acidente de trabalho não vai ser feita apenas por um órgão. Quer dizer, o Ministério do Trabalho tem atribuições, o Tribunal de Justiça do Trabalho, os juízes têm uma função essencial em relação à aplicação da lei, com relação às empresas que descuidam claramente em relação à proteção de seus trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho, o INSS, a Polícia Rodoviária Federal, particularmente na questão de transporte, a polícia de um modo geral, em relação aos acidentes de trânsito e todos os outros acidentes que podem ser prevenidos com apoio policial, a Secretaria de Saúde, o Sistema Único de Saúde de um modo geral. Então, todas essas instituições e várias outras também da área privada e representantes de empresas, de empregados, nós pretendemos trazer para um comitê que estamos formando a partir do mês de dezembro, já instituímos esse comitê, um comitê estadual de prevenção de acidentes de trabalho. Nós estamos propondo duas metas para esse comitê, uma meta em relação a acidentes fatais, que é redução de 30% dos acidentes fatais nos próximos 3 anos. Na verdade, uma meta, olhando do ponto de vista do tamanho, é até pequena, mas olhando do ponto de vista do trabalho que tem que ser feito, é uma meta grande. Significa que a gente quer reduzir de uma média de 150 para uma média de 100 acidentes ao ano, que é o que Goiás tem anualmente. Quer dizer, a situação de Mato Grosso é mais de 50%, chega a 50% pior do que a situação de Goiás. Que é um estado... Que é um estado com economia maior, né? E o que caracterizaria Mato Grosso é pela questão da aceleração do crescimento. Quer dizer, é um estado que busca crescer a qualquer preço e este qualquer preço muitas vezes está sendo
o preço das vidas dos trabalhadores, o preço da saúde dos trabalhadores. Coordenador, o senhor disse das entidades trabalharem conjuntamente. Sim. Esse trabalho já está sendo feito, mas isso a gente conversa daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. Olá, hoje a dica é para você, empregador. Vamos falar sobre o assunto demissão. Quais são os procedimentos que deverão ser realizados na hora de demitir um funcionário? O desligamento de um empregado se dará através de uma comunicação formal, onde constará a data do desligamento, o aviso prévio e a data para o acerto de contas. O empregado tem os seguintes direitos garantidos pela consolidação das leis trabalhistas: aviso prévio, saldo de salários, férias integrais, férias proporcionais e multa rescisória. É exigido o exame médico demissional, baixa na carteira de trabalho e previdência social, registro demissional nas fichas de registro do empregado e ainda a homologação da rescisão. Se você estiver com dúvidas, informe-se melhor com uma unidade do Ministério do Trabalho e Emprego existente em sua cidade, ou ainda no sindicato em que sua empresa é vinculada. Nos próximos programas, abordaremos outras questões trabalhistas do seu interesse. Até lá! Este é o programa Justiça do Trabalho em Foco, que hoje conversa sobre causas e prevenções aos acidentes de trabalho. Coordenador, que entidades já estão trabalhando conjuntamente para reduzir esses acidentes? Olha, mesmo antes da criação do Comitê Estadual já havia ação conjunta, né? Na verdade, em Mato Grosso, e até indo num aspecto mais amplo do que a própria questão de acidente de trabalho, existe uma mobilização voltada à questão do trabalho decente, que em abril haverá uma conferência estadual do trabalho decente aqui, que tem sido um esforço muito grande em relação a discutir que tipo que qualidade de trabalho nós queremos para o trabalhador de Mato Grosso. E essa conferência vai envolver 3 aspectos, né? 3 temas principais: a questão do trabalho escravo, que é uma luta muito grande, interinstitucional, a questão do trabalho infantil e a questão do acidente de trabalho. Então, dentro dessa perspectiva, já há uma ação conjunta com o governo do Estado, com o Ministério Público do Trabalho, com várias instituições federais, estaduais, privadas, etc. Certo, mas em particular, acidente de trabalho, a gente já vem trabalhando, eu elegeria uma para não falar de todas, então a gente tem trabalhado, por exemplo, com o INSS. O Instituto Nacional de Seguridade Social, de Seguro Social, ele recebe todas as informações. Essas informações não eram passadas regularmente para o Ministério do Trabalho. A partir do ano passado, num convênio nacional, isso começou a ser feito. Isso nos permitiu, inclusive, avançar no conhecimento. Antes nós fazíamos as análises dos acidentes fatais e graves com base na nossa própria fiscalização e com base em denúncias na imprensa, denúncias outras, né? Essa atividade agora conta também com a informação regular que a gente recebe da Previdência. Essa análise do acidente, qual a importância dela? Primeiro, para nos ajudar a conhecer como prevenir melhor, como é que esses acidentes acontecem, em que áreas, para sermos mais rígidos e sermos mais atentos em relação a alguns setores e algumas empresas em particular. Nós sabemos hoje quais são as empresas onde acontece mais morte, onde acontece mais acidente. Então nós vamos dar maior ênfase em relação à fiscalização dessas empresas e aplicar a lei com todo o rigor que deve ser feito. Quer dizer, existe um trabalho nosso que é educativo, mas existe um trabalho que é repressivo e isso tem que ser feito para proteger a saúde e segurança do trabalhador. Na questão do INSS existe um outro aspecto. Se a gente nessa análise de acidente consegue levantar dados mostrando que a empresa que há indícios claros de que a empresa teve culpa em relação ao acidente, o INSS, através da sua procuradoria, poderá propor uma ação regressiva, que é uma ação judicial, que é apresentada, exatamente buscando receber de volta tudo aquilo que foi gasto pelo INSS com aquele trabalhador, com a família do trabalhador acidentado ou falecido. Então, pensão, aposentadoria, os benefícios de modo geral, o INSS poderá buscar nessa ação regressiva que a empresa pague tudo isso de volta e esse dinheiro retorne ao erário público.
Coordenador, porque de fato, quando um trabalhador ele é vitimado por um acidente de trabalho, na verdade, isso ganha uma repercussão, porque além da família, também toda a sociedade acaba pagando via Previdência Social, que todos nós contribuímos. Exatamente, quer dizer assim, a questão do... e aí não ficando só no acidente do trabalho típico, né, naquele evento agudo que acontece, né, a pessoa vai trabalhando, de repente recebe um corte, uma queda, cai do edifício, o carro bate. Também as doenças do trabalho, quer dizer, o próprio fato, por exemplo, lesão por esforço repetitivo, as chamadas DORT, distúrbios osteomusculares, né, que acontecem ainda muito, né, e que deixam um grande número de pessoas com incapacidade para o trabalho. Essas pessoas, além do prejuízo de não trabalhar, o prejuízo que essas pessoas têm para a sua saúde, porque não trabalhar também é algo danoso à saúde, há um prejuízo em relação aos benefícios que estão sendo pagos, em relação à aposentadoria das pessoas, ao auxílio-doença que elas estão recebendo, a outros benefícios que elas estão recebendo, além do sofrimento, né, que é o aspecto mais importante. Quer dizer, embora a gente fale na questão financeira, mas é uma coisa que dinheiro nenhum paga. A morte de alguém, a lesão de alguém, a doença de alguém, ninguém paga. E se tem uma empresa culpada, ou seja, ela deveria, a lei diz claramente o que é que ela deve fazer para prevenir, e ela não faz, então essa empresa, de alguma maneira, ela tem que ser penalizada. Essa é a nossa visão. Coordenador, nós agradecemos a sua participação, as suas informações e sucesso lá no trabalho do comitê. Nós é que agradecemos. E chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho em Foco. Se você quiser rever este ou um dos mais de 50 programas que já fizemos, é só acessar a página do TRT na internet, www.trt23.jus.br, e clicar no banner TV que está à direita do site. Fale com a gente e envie seus comentários, sua sugestão ou suas críticas para o TRT de Mato Grosso, através do endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Obrigada pela atenção e até o próximo programa.